Pois bem, nós vamos dar sequência, então, ao nosso tema de hoje. O tema de hoje, na verdade, é uma contrafação daquilo que nós falamos a semana passada, que foi a maior de todas as guerras. Expomos aqui um problema e agora a solução para esse problema. O maior resgate. Tá? E aí nós vamos aqui poder falar um pouco sobre o que Deus tem preparado para o ser humano diante de vivermos em uma guerra. Se estamos vivendo em meio a um conflito, uma guerra, e aí? Né? O que acontece conosco? Nós somos, entre aspas, os civis, estamos morando em um país, um planeta que está em conflito, e o que acontece conosco? O que nosso Deus tem separado para o seu povo? Pois bem, nós vamos falar aqui um pouco sobre um crime, um dos crimes mais hediondos que existem, o crime do sequestro, né? Onde a pessoa raptada, ela é limitada, né? Ela é tirado dela o direito da liberdade. E para o ser humano, um dos maiores direitos, né? Direitos primordiais, até de acordo com a Constituição, é o direito de ir e vir. Então, quando a pessoa é privada da sua própria liberdade, no que tange andar, sair, locomover de um local que se torna um cativeiro, isso é terrível, é terrível. E ainda mais quando, neste cativeiro, ou nessa situação, a pessoa também não tem o direito de escolher o que come, não tem o direito de escolher aquilo que ela quer ou não quer, ou quem ela quer ver, ou o que ela quer pensar. Tá? Então, foque aí na questão do pensar. É isso que, infelizmente, tem acontecido muitas vezes. Tá? Talvez você vai lembrar dessa cena aí. Outubro de 2008, tá? Lindenberg Fernandes Alves, com seus 22 anos, invadiu a casa da sua ex-namorada, uma jovem de apenas 15 anos, e este fato tomou repercussão internacional, conhecido como caso Eloá. Foi um dos maiores sequestros que já aconteceram no Brasil, com um desfecho trágico após 100 horas de cativeiro, onde a polícia e os especialistas passaram ali horas e horas negociando com este jovem, que de forma assim perturbadora não aceitava o fim do seu relacionamento com a Eloá, uma jovem tão nova, né, 15 anos, e ele, de apenas um jovem triste, né, e decepcionado, passou a atuar como um criminoso, como alguém que estava disposto a cometer qualquer ato em prol do seu amor, né? Se é que isso podemos chamar de amor. O fato é que após quase 100 horas, né, como já disse, a polícia percebeu que era necessário que houvesse uma intervenção, eles invadiram a casa. Eu me lembro até como se fosse hoje, estava assistindo ao vivo, talvez você tenha assistido também. Algumas emissoras transmitiram e parece que os policiais meio que se atrapalharam a tentar entrar ali pela janela, a escada caiu, não sei o quê. Não sei se você lembra dessa cena, mas foi algo trágico e triste, né? Porque infelizmente um tiro acertou a jovem Eloá, eles conseguiram render o bandido, mas na troca de tiros ela foi alvejada e veio a falecer. Um episódio como esse deixa todos nós ali apreensivos, ansiosos, né? Preocupados, cada um de nós tomamos uma posição, uma opinião, e como nós gostaríamos que o desfecho fosse o salvamento dessa jovem. Em contraste com esse episódio que eu estou citando, de 2008, vocês vão lembrar que ano passado aconteceu um sequestro também, e começou a ser transmitido por várias emissoras ao vivo. Não me lembro agora qual que é o nome da ponte, se foi a Rio-Niterói, mas foi no Rio de Janeiro. Né? Lembram disso? Vocês lembram desse episódio? Lembro. E ali foi no Niterói, né? E ali parece que a polícia ou mais bem preparada, ou né, não sei qual que é a diferença, mas eles conseguiram resolver o problema e de uma forma também trágica. Mas, em contraste com o caso de Eloá, todos comemoraram. Inclusive, uma cena lamentável, o governador desceu ali do helicóptero comemorando e tal. Ele mesmo disse que não foi comemoração da morte, claro, mas de um desfecho positivo diante da justiça, né? O elemento foi alvejado e conseguiu libertar os reféns com vida. O fato é que todos nós estamos vivendo numa situação de cativeiro. Em 2018,
foi lançado esta série, Libertos, o Preço da Vida. E eu gostaria que você assistisse um pedacinho aqui, um trailer, e eu vou te motivar a assistir depois o filme de forma completa, tá? Observe essa frase: a chave de entrada para todo cativeiro é a traição. E veja comigo aí essa cena. Só um momento. Eu acredito que o áudio não está saindo aqui. Faltou dar um clique aqui na tela do áudio. Ok, agora vai. Todos aqui me obedecem. Todos são meus servos. Todos. Ele não tem direito sobre nós e nem sobre nossos filhos. Essas pessoas nasceram para serem livres. Somos seres humanos, não mercadorias, como você está falando. Fale isso só por você, Emanuel. Esse é seu nome, né? Eu não sou como essas mulheres. Ou a descendência ridícula delas. Aqui, eu sou Deus. Gosto de ser Vocês precisam se preparar. Você precisa confiar na minha palavra. Pra onde ele vai? A gente precisa sair daqui. A gente precisa fugir. E o que te faz pensar que pode haver acordo entre nós? Quem você pensa que é? Pode tirar a gente daqui. Elas vão conseguir. O que te faz ter tanta certeza? Eu ensinei o caminho. Pois bem, recomendo, tá? Vale a pena. Posso deixar depois o link lá também no nosso grupo. Ou se você pesquisar o filme Libertos pelo YouTube, você vai encontrar também. É um filme maravilhoso, produzido de uma forma muito, muito boa, né? Grande qualidade, mas mais do que isso, traz um pano de fundo, tá? Um plano de fundo do maior sequestro de todos os tempos, né? E como que esse sequestro teve um fim, né? Como é possível nós compreendermos? O sequestro que nós estamos falando é justamente o que Apocalipse, no capítulo 5, vem trazer para nós. E é o que nós vamos estudar agora, né? Durante a semana você deve ter acompanhado aí. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 5, a partir do verso 1. Nós vamos discorrer agora sobre esse capítulo, que ele fala algo muito importante sobre a situação a qual nós vivemos nesse mundo. É bom que você tenha sempre a sua Bíblia em mãos, papel, lápis, se for necessário, porque nós estamos estudando a palavra do Senhor. Então, nós lemos aqui da seguinte forma: vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem está falando aqui é João,
E João, ele cita esse episódio, mas essa visão, e ele declara estar triste, ele chorava muito. Tá? E na visão, João ele se entristece, chora, e a pergunta é essa: por quê? Por que João estava triste? Por que João se entristeceu e declarou isso até publicamente? Bom, aí está muito claro, né? João ele estava diante de um livro, né? Aí ele foi mostrado e ele viu, né, que não existia ninguém capaz de abrir. A Bíblia fala, né, que ele nem na terra nem no céu existia alguém que pudesse então fazer a abertura desse livro, né? Isso é a angústia de João, né? Acho que ele chorava de angústia, né? Porque sabia que era uma coisa importante, era uma mensagem de extrema importância, mas que não tinha como ele entender porque não havia quem pudesse abrir, né? Exatamente. O verso 5 até responde, né? Dá um consolo para João, na verdade. Realmente o choro dele é porque ninguém se encontrava-se digno de abrir aquele livro. Isso deixou ele ansioso, angustiado. Como assim? Eu tenho um livro selado em mãos, tá? E aqui a gente tem uma ilustração desse livro. Tá? A ilustração desse livro, olha aqui só. É claro que provavelmente, né, não é um livro como você tem em mãos aí, você tem na sua casa. Inclusive aqui à direita você tem a descrição, né, que eram com certeza papiros, né? Ou seja, é um papel, né, característico, né? E talvez em rolos, a qual esse material ele era escrito e ele foi selado. Como era selado os livros antigamente, né? Com uma cera quente, a marca ali do seu autor, né? Usava-se às vezes um anel, às vezes uma marca fundida para que ficasse, quando a cera secasse, lacrava então o documento. E João ele ficou indignado. Já no verso 5 aparece um conforto, né? Todavia, um dos anciãos disse: não chores, João, não fique triste, porque tem alguém que pode abrir o livro. E ele descreve esse ser, né, essa pessoa. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, ele não só tem o direito, mas ele é o que venceu para isso. Tá? Então, eu vou descrever aqui nos próximos slides algumas palavras-chave desse texto que a gente leu e seguir, inclusive, até o verso 8, porque eu tenho certeza que você já leu na sua casa aí desse estudo. Né? Então, algumas expressões como livro, já explicamos aí. Os livros, provavelmente, eles são justamente documentos, né, que eram de exclusividade dos seus autores. Então, dificilmente ele era revelado e publicado. Claro, não havia como publicar. Não existia gráfica impressa, não existia mídia, não existia internet. Então, o dono daquele livro, se ele remetesse para alguém em particular, ele selava para que somente aquela pessoa abrisse o livro. Né? A expressão que diz aqui do texto, por dentro e por fora. Uma outra curiosidade, né, que é importante no texto nós compreendermos, que se o livro está selado, dificilmente haveria alguma informação importante do lado de fora. Tá? Então, no texto original, os estudiosos consideram que o significado ideal seria: o livro foi escrito por dentro e selado por fora. Tá? É importante essa informação, porque senão fica parecendo assim que é só um suspense. Se tem informação do lado de fora, por que ele foi selado? Né? As informações estavam restritas, secretas, guardadas. Ok? Outra palavrinha importante nós frisarmos é sobre o ninguém. Quando diz lá, ninguém foi digno de abrir, não se refere a uma pessoa. Tá? Nenhum, né, no grego oides, inclui não só a raça humana, mas nenhum ser do universo. Tá? É importante a gente frisar isso aqui também. E já aí no verso 8, descreve que João vê, após ele ter visto esse ser, né, impressionante, descrito como o leão da tribo de Judá, ele vê também como cordeiro. João acabara de ouvir Cristo ser chamado de leão, que é uma figura de conquistador, vitorioso. Mas ao olhar, ele enxerga um cordeiro. Esse contraste indica que a vitória de Cristo não provém da força física, tá? Mas da excelência moral, pois acima de todas as outras coisas, ele é denominado digno.
E aí você vai encontrar a conexão disso facilmente em outros textos da Bíblia que identificam Cristo como o Cordeiro, como em João 1:29. Quem lembra de ser escrito em João 1:29? Você já leu esse texto? Com certeza ouviu, você já ouviu. Leia para a gente alguém, por favor, então, para só relembrarmos. 1:29, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Esse Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, será isso? Exatamente, exatamente. Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. É um texto muito conhecido de João, o evangelista, né? Ele quer preparar o caminho do Senhor. João Batista, né? Ele, então, ao ver Cristo, ele nunca tinha visto, ele sempre pregou sobre um ser que viria, sobre o Messias que viria, e de repente ele o vê face a face, ele declara para todos os seus seguidores: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de Apocalipse não havia sido escrito ainda, né? E muito antes disso, ele é reconhecido por quê? Porque já os escritos antepassados revelam Cristo como Cordeiro. E isso nós podemos ver de uma maneira muito clara, desde o Gênesis, passando ali pelo povo de Israel, o símbolo do santuário, passando por Abraão, né, em diversas situações, Cristo ele é identificado como Cordeiro que viria para morrer em prol do seu povo, em prol do ser humano, né? Temos também aqui a expressão venceu. Quando é identificado esse leão da tribo de Judá, o ancião de dias ele diz que venceu, né? Somente Cristo, que é o Deus cujo caráter é expresso pela lei, poderia realizar tal vindicação do caráter divino. Esse é o fato central da visão do Apocalipse. Esse ponto é importante, tá? Não bastaria, olha que informação importante, não bastaria Cristo, ou o Cordeiro, ser o Filho de Deus. Não bastaria ele ser Deus. Não bastaria ele ser um ser supremo com autoridade divina de reivindicar este trono ou direito de identificar a mensagem. Não. A grande chave é ser vitorioso sobre a morte. Tá? Então, quando nós estudamos semana passada a questão do pecado, nós estudamos a vitória de Cristo através da morte, nós estamos ali declarando que a grande questão não é só ele ter morrido, mas sim ter ressuscitado. Eu até fiquei um pouco preocupado se na última live isso foi falado. Eu acho que não. E eu fiquei pensativo em se eu esqueci de falar isso. Mas a grande chave sobre o pecado não é alguém morrer apenas, né? A grande chave é a ressurreição de Cristo após a morte que declara, né? Cravado foi a morte pela vitória. Ok? Muito bem, adiantando aqui um pouco, nós temos mais duas expressões que é importante nós citarmos, que é 7 selos. Este ser, né? O leão da tribo de Judá, ele é apresentado com 7 olhos e 7 chifres, e a gente tem a expressão também mais à frente, os 7 selos. Os 7 selos, eles serão revelados no nosso próximo estudo, né? Cada um desses selos ele tem uma mensagem específica. Mas aqui no slide ficou até errado a expressão, ok? Eu quis dizer 7 chifres. E os 7 chifres simbolizam a perfeição, ok? O símbolo de sabedoria está nos olhos. Inteligência, ou seja, a onisciência de Deus. A onisciência, em olhar e conhecer tudo que está ao redor, antes e depois. Bom, estes símbolos revelados, o Apocalipse, como já dissemos, é uma revelação, então, de segredos e símbolos para que nós compreendêssemos, faz-nos voltar à história do resgate. Pois bem, se nós vimos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós percebemos e conhecemos a história. Cristo deixou o seu trono, Cristo deixou a oportunidade de glória para vir até nós no cativeiro. Ele aceitou ser colocado no cativeiro para a nossa liberdade. O problema é que às vezes nós queremos sair do cativeiro, queremos ser libertados de um cativeiro, do mundo de pecado, mas nós deixamos Cristo lá. No sentido figurado, isso quer dizer que nós não estamos nos importando com o tamanho do resgate que foi pago para que eu e você não continuássemos nesse mundo. Nós estamos sequestrados, queridos. Nós vivemos num mundo
dominado por um ser do mal, por um ser que se deu pelo direito de ser o príncipe deste mundo. E ele se declara como o dominador disso tudo, até pelo fato de que quando nós lembramos o episódio dele com Cristo no deserto, ele oferece para Jesus, né? Desculpe, com Jesus, ele oferece tudo aquilo que ele estava à vista se Jesus o adorasse, como se ele fosse dono desse mundo. Estamos num mundo de pecado, escravizados, sequestrados, e não temos o direito sequer de escolher, às vezes, a nossa própria alternativa. Somos influenciados a vivermos de uma forma com a qual o mundo quer que vivamos. E Apocalipse 5:9 revela que esse Cordeiro, na verdade, nos redimiu. E aí nós vamos ver o que esse texto quer dizer. Como Cristo, como que esse Jesus, como que esse Cordeiro, de que forma nós podemos considerar de que o nosso resgate está pago? 1 Coríntios 6:20 é um texto importante também, muito bonito. Está aí na sua tela, nós vamos acelerar o processo para não perdermos aí o tempo, mas está aí na tela. Diz assim, na linguagem Nova Versão Internacional. Romano. Vocês foram... Desculpa? Romano, você falou 1 Coríntios? Não, nós Romano estamos 6, ainda... Vamos ler os dois. 1 Coríntios 6:20 também, e é o que está projetado aí do lado esquerdo nas versões, tá? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aí eu vou abrir um parênteses, se você quiser procurar para a gente Romanos 6:20, Marquinhos, você pode ler para nós daqui a pouco, não tem problema. Mas eu faço aqui um parêntese nesse texto de Coríntios, por quê? Porque se nós consideramos que estamos num processo de cativeiro, vivemos limitados ao direito de liberdade, de vivermos felizes, estamos oprimidos. O grande problema disso é que, às vezes, as vítimas, por tanto tempo em contato com o seu sequestrador e aquele ambiente, passam a acostumar com o que está acontecendo. Isso é cientificamente comprovado, tá? Há, inclusive, alguns filmes que declaram isso de uma forma mais profunda, onde a vítima chega até a criar uma afeição amorosa com o sequestrador. É chamado de... acho que é síndrome de Estocolmo, se eu não me engano. Tá? Mas o que acontece? Se nós estamos cativos desse mundo, nós não deveríamos nos conformar com esse mundo. Paulo já dizia, não conformeis com este mundo e nem com as coisas que nele há, porque nós não somos daqui. Este não é o nosso lar. E aí, então, se nós reconhecemos isso e nós damos crédito ao preço que foi pago, com que preço foi pago, queridos? O nosso resgate. O que diz o texto de Apocalipse 5:9 aí? Está aí na tela, está fácil. Apocalipse 5:9 tem na tela. Com o teu sangue nos compraste para Deus e para toda tribo, língua, povo e nação. Cristo pagou o nosso resgate com o próprio sangue. E 1 Coríntios comenta justamente o valor desse sangue. É um altíssimo preço, ou você acha que não? Alguém vir e morrer por você? Dar o seu sangue, dar a vida, abrir mão, né? Temporariamente da sua glória, ser hostilizado, humilhado, oprimido. É terrível. O fato é que às vezes nós não damos valor ao preço. E aí imagina você, então você está acorrentado no cativeiro, o sequestrador pede $100 milhões para que você seja libertado. É 1 Pedro, viu, Samuel? 1 Pedro, não é 1 Coríntios, não. Não, peraí. Então, é 1 Pedro 1:18-20. Não, 1 Pedro 1:18-20 confirma 1 Coríntios. 1 Coríntios também cita esse texto. Ah, tá. Vamos ver, tá? Não vou também querer afirmar aqui, deixa eu confirmar. Estou abrindo aqui 1 Coríntios 6. 1:18, não. Sim. 1 Coríntios 6:20. Ah, bom. Isso. 1 Coríntios 6:20? Isso. E depois nós podemos ler Romanos 6:20 também. Veja bem,
Como eu estava dizendo ali, imagine então se o seu pai recebe um telefonema para pagar o resgate de 100 milhões de dólares e ele então é muito rico, é milionário, e ele então dá para o ladrão 150 milhões de dólares. Ele aumenta a oferta. E aí você vira então para o ladrão e fala, eu não quero ir embora não, aqui tá bom, vou ficar por aqui mesmo. Seria trágico, né? Leia para a gente, por favor, então, Romanos 6:20, Marquinhos. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Sim, sim. Nós, na condição de escravizados, né, sequestrados neste mundo, nós estamos isentos da culpa desse crime, certo? Nós não somos cúmplices. Mas no momento que nós negamos o preço do resgate, nós acabamos nos tornando cúmplices do sequestrador. Eu não quero abrir mão desse lugar. Eu prefiro ficar aqui do que voltar para a minha terra natal. Entende? Esse que é o grande problema. 1 Pedro 1,18, você quer ler para a gente, Raimundo? Você está com ela aberta aí? Então, assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pronto. Olha aí. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Excelente, excelente. Esse texto é daquele de você grifar na sua Bíblia. Não foi por prata, por ouro, por nenhum valor monetário humano que nós fomos resgatados. Aí a palavra resgatado está de todo o tamanho aí, né? Mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Queridos, esse texto é preciosíssimo para entendermos o que Jesus fez por nós. É usada a expressão redenção, né? Nesse texto aí e nos outros que nós lemos. A palavra redenção vem ligada a algumas relações comerciais do antigo Israel, tá? Quando uma pessoa ela se endividava com outra pessoa, ela ficava meio que subjugada a ser escrava daquela outra. Então aparecia alguém como redentor que pagava a dívida. É como se hoje fosse aí como é que fala? Quando você vai alugar uma casa, um avalista, né? Ô Samuel, eu queria só completar um assunto, só um minutinho. O resgate, de que nós estamos pagando esse resgate? Que, na verdade, o mundo, a partir do pecado dos nossos primeiros pais, perdeu o direito, né? O homem que governava o mundo era Adão, primeiramente. Como ele pecou, passou essa autonomia para Satanás. Então, o resgate que Jesus pagou foi o primeiro pecado, né, que foi cometido pelos nossos primeiros pais, onde Satanás passou a ser o príncipe desse mundo, né? Então, eu estou explicando que o resgate que Jesus pagou foi decorrente ao primeiro pecado dos nossos pais, Adão, né? Isso. Nós nos tornamos vítimas de uma contrafação, de um processo de rebelião contra o plano original de Deus, né? Isso aí. O plano original de Deus ele foi mapeado e a ação de Satanás diante de tudo isso é cada vez mais aliciar as pessoas, a nós seres humanos, para que também tivéssemos a mesma espírito de rebeldia contra Deus. Então a grande questão é de que lado nós estamos, né? Aceitamos viver dessa forma ou compreendemos que estamos vivendo num processo de cativeiro, ou seja, eu estou aqui, mas não pertenço aí, não levanto essa bandeira, não sou desse time, né? Olha que isso é importante. A cruz não foi feita para Cristo. E literalmente, as medidas da cruz foram feitas nas medidas do corpo de Barrabás. Da mesma forma, os pregos que Cristo recebeu na cruz não foram os pregos de aço, foram os nossos pecados. O que Cristo sofreu na cruz não foi para ele, foi por nós. Tá? Nós temos que pensar muito sobre isso. Não podemos viver de forma alheia a essa situação, certo? Sabemos, estudamos isso claramente, como que o pecado é um vírus, né, um veneno
ele nos separa de Deus, segundo Isaías, né? Os pecados fazem separação entre nós e ti, né? E o resultado desse pecado, dessa situação pecaminosa, é a condenação da morte. Vimos também que morte é essa, a morte eterna, né? Não é o sono a qual nós estamos todos sujeitos aqui. Não adianta você aceitar Jesus como seu Salvador e falar que você vai ter a vida eterna aqui neste mundo. Não, ou melhor, aqui neste momento, né? Nessa era. Nós vamos ter a vida eterna, sim, mas após a glorificação, né? Que é a vitória completa, certo? Isso foi bem esclarecido. Agora, olha que importante. Nós, estando num processo de cativeiro, nós acabamos agregando marcas, tá? Então, o cativeiro tem suas próprias leis. E esse filme, que mais uma vez eu te faço aí o incentivo para que assista, vale a pena assistir com a família, é um filme bonito, é um filme interessante, que traz essa roupagem, as marcas do pecado. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vocês lembram no estudo passado, quando nós falamos do pecado comportamental, a prática do pecado? Vocês lembram? Né? Todos nós estamos sujeitos a fazer coisas que são erradas, matar, roubar, mentir. Né? Infelizmente, são erros de caráter, de personalidade, de índole, mas todos nós estamos sujeitos. Olha o que diz aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. E aí vem uma lista enorme, certo? Você pode colocar uma reticência enorme. São as marcas do pecado. A pergunta que eu faço para você nesse momento é a seguinte: que marcas você ainda carrega deste cativeiro? Que pecado você ainda anda acariciando? Que costume errôneo você ainda carrega? Sabe, tem uma pequena ilustração, eu vou ser breve aqui, mas uma casa muito imunda, muito suja. E alguém visita aquela pessoa naquela residência e vê lixo por todo lado, e uma casa fétida, móveis quebrados, uma casa muito, muito degradada e as paredes sujas, mosquitos para todo lado. E a pessoa que faz aquela visita ama aquela pessoa e fala assim: por que você está deixando a casa assim? E a pessoa fala: não é culpa minha. Não é culpa minha. É culpa do meu sobrinho que mora aqui comigo. E ele é muito sujo, ele é imundo, ele traz os lixos para dentro de casa. Eu não dou conta mais de limpar essa casa. E a pessoa então oferece para você e fala o seguinte para aquela pessoa, né? Olha, eu vou então limpar a sua casa, vamos deixar um brinco. Nós vamos limpar tudo que está aqui, colocar tudo para fora, nós vamos tampar os buracos das paredes, nós vamos pintar a sua casa, vamos recolher o lixo, vamos colocar aqui flores para enfeitar, abrir essas janelas, limpar esses vidros para que entre a luz do sol, uma casa bonita, confortável, e a pessoa aceita, ela quer um ambiente feliz, ela quer uma vida melhor, mas ela fala o seguinte: olha, tudo bem, só que eu só peço uma coisa, o meu sobrinho pediu, e eu deixo você fazer tudo isso, mas deixa somente um preguinho nessa parede aqui, porque ele precisa que ele tenha pelo menos um preguinho aqui nessa casa, do jeito dele. E aí, então, você permite. O que acontece? Quando o sobrinho, estou dando uma ilustração aqui, né? Quando essa pessoa chega, ele todos os dias usava aquele preguinho para pendurar ali uma carniça, uma carne fétida já putrificada. E o que acontecia com a limpeza da casa? Perdias. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos que tomar muito cuidado com os preguinhos que Satanás quer deixar no nosso coração. Nós, às vezes, tomamos a decisão de sermos pessoas diferentes, de vivermos uma nova vida. Né? Como Paulo diz, os seguidores de Cristo deixariam as coisas velhas para trás, seguiriam um novo caminho, mas nós queremos deixar o prego de Satanás no nosso coração. E se ele tem um pequeno preguinho, ele pode pendurar até uma carniça no seu coração que você não vai perceber. Você vai continuar imundo, você vai continuar sujo. Quando Jesus fala, estou à porta e bato, ele quer entrar em nossa casa, ele quer cear, ele quer limpar a nossa casa, ele quer fazer por completo. Mas, infelizmente, nós às vezes queremos deixar marcas do pecado. E quando eu falo marcas, eu falo coisas práticas mesmo. Quer seja uma música que não edifica, quer seja um programa de TV, quer seja um livro, quer seja um costume, uma amizade, um vício.
Deixe Cristo tomar conta da sua vida e fazer uma limpeza completa. E nós seremos diferentes. Em Apocalipse 2:10, nós temos uma promessa de Jesus para aqueles que querem ser fiéis até o fim, ou seja, para aqueles que aceitarem o sacrifício do Cordeiro. E qual que é a resposta verdadeira?